Isso aqui é só puro preconceito, é pura intolerância. Esses escritos aqui são escritos por homens. Então essa fé religiosa, ela é de fato irracional, porque não tem evidência alguma que comprove tudo isso. A fé, eu quero dizer para você que a fé, ela é um mistério, sabe? Esse mistério é um achismo, é um sentimento que as pessoas têm para validar suas convicções. A fé, sabe, ela tenta dar uma explicação, mas sem evidência alguma. A fé, como eu falei para vocês, ela é um salto no escuro, é uma entrega cega e obstinada. É um tiro em qualquer coisa, o cara fecha os olhos e sai atirando. Isso aí é fé. A fé, ela produz um argumento baseado em falácias, em silogismos, em dogmas, em sofismas, em subterfúgios. O cara nunca tem uma maneira realmente de explicar a fé. Não tem. A fé, ela justifica as coisas mais absurdas e ela prioriza o sobrenatural ao invés do natural. Então tome cuidado. Para tudo, você ouviu o que esse ex-pastor acabou de falar? Pois é, não sai daí. Se você tem estômago fraco ou se a sua fé é um castelo de cartas, talvez seja melhor fechar esse vídeo agora. Porque o que a gente vai desenterrar aqui hoje não é apenas opinião. É o retrato de um filme de terror psicológico que acontece agora mesmo. Do seu lado, na casa do seu vizinho, ou talvez na sua própria sala. A gente está falando de mentes sendo estilhaçadas em nome de um sagrado que ninguém vê, mas que todo mundo sente o peso no pescoço. Vamos te mostrar como a religião se infiltra nas rachaduras do cérebro humano e transforma pessoas saudáveis em prisioneiras de um pânico invisível. Prepara o café, respira fundo e tenta não se perder no labirinto que a gente vai expor. No final, eu volto pra gente tentar achar a saída juntos, se é que ela ainda existe para todo mundo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O futuro de uma ilusão. Caramba, Sigmund Freud, né? Sigmund Freud, muito bacana, viu? O futuro de uma ilusão. Estuda que você vai gostar, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui, como eu sempre digo a você. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua participação, obrigado por suas curtições, obrigado pela aceitabilidade, essa atenciosidade que vocês têm, tá bom? Então olha só, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir que você continue com a gente. Por gentileza, não vai te custar nada. E eu espero muito que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. Sim, como sempre, né? Vou te pedir que você fique conosco até o final deste trabalho, até o final deste vídeo, tá bom? Porque hoje nós vamos tratar sobre um tema de suma importância. Cristãos psicóticos. Religião, espiritualidade e transtornos mentais. Hoje você vai gostar. Hoje você vai ver a giripoca. Hoje a giripoca vai voar, viu? Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele enviará para você todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá bom? Então, gente, olha, neste vídeo, hoje o negócio vai pegar fundo, viu? Hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar sobre as ilusões religiosas e sobre os efeitos contraproducentes. Nós vamos falar sobre os vários transtornos mentais que se existem, os transtornos, os distúrbios e as doenças mentais causadas pela religião. Eu não estou dizendo para você, entenda bem por gentileza, eu não estou falando que a religião necessariamente é a responsável por todas as doenças mentais. Não estou falando isso. Eu estou falando que a religião ela é uma somatória, ela ajuda a multiplicar e a desenvolver algumas tendências de ordens psíquicas. Então eu gostaria que você entendesse que, por exemplo, vários cristãos, vários crentes de diversas igrejas, pentecostais, neopentecostais,
como também igrejas tradicionais, desenvolve com muito mais rapidez a questão da ansiedade. Por exemplo, a depressão, a psicose, a neurose, a esquizofrenia, por exemplo, o transtorno bipolar, o transtorno obsessivo-compulsivo, chamado TOC, tá? O transtorno delirante paranoide, a ansiedade social, diversos tipos de fobias são desenvolvidos por crentes, por fiéis de diversas religiões, tanto brasileiras, né, como também exteriores, tá? Como também o fanatismo é desenvolvido por essas religiões, traumas, alucinação, delírio, mania, megalomania, aquele surto coletivo, as histerias, como também os transtornos de despersonalização. Isso daí eu vou te explicar daqui a pouquinho para que você possa ter uma ideia sobre o que nós vamos falar, tá ok? Então nós vamos tratar sobre os principais medos dos religiosos. Quais são os medos que mais deixam os religiosos complicados e nervosos? Vou te mostrar eles também. Nós vamos também tratar sobre algumas músicas que todo esquizofrênico ama nas igrejas pentecostais. Nós vamos falar sobre elas, certo? Vamos falar das línguas e dos comportamentos estranhos entre os evangélicos. E eu espero que você goste. Eu espero que você fique com a gente, tá bom? Vamos tratar sobre as palavras-chave. Quais são as palavras-chave dos pentecostais? Quais são os gatilhos mentais usados pelos pastores e lideranças pentecostais? Quais são esses? Então, neste vídeo você conhecerá, inclusive, algumas pessoas que se dizem ser a reencarnação de Jesus Cristo. Enfim, gente, o vídeo será maravilhoso e eu espero muito que você fique com a gente até o finalzinho. Pessoal, presta bem atenção, olha só. Os meus vídeos não são vídeos de 20 minutos, vocês sabem disso. Meus vídeos não são vídeos de 15 minutos, 10 minutos. Eu não consigo, por exemplo, fazer um apanhado, realizar um excelente trabalho de produção para poder chegar aqui para vocês e mostrar dentro de 5 minutos o que eu levei quase 5 dias para estudar. Vocês estão me compreendendo? Então, quer dizer, é muito complicado. Então, as informações que eu passo para vocês, eu vou pedir a vocês que, por favor, vejam o vídeo até o final. Vocês me compreendem? Se vocês têm condições de assistir, por exemplo, um vídeo, um filme de 2 horas, não tem condição? Você não tem condição de assistir uma série? Você não tem condições de assistir uma temporada completa? Então, por gentileza, fica comigo. Afinal de contas, é um vídeo muito instrutivo, tá ok? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que com frequência, pessoal, olha, com muita frequência que os psiquiatras, eles tratam pacientes com transtornos psicóticos, que na verdade são religiosos em sua maioria, ou possuem alguma forma de espiritualidade, seja lá qual for. Tem que ter alguém lá que diga, olha, qual a sua religião? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Várias pessoas de diversas denominações religiosas espalhadas pelo Brasil, elas sofrem de algum tipo de transtorno e distúrbio mental, quando não doenças crônicas pesadas, como no caso a esquizofrenia. O Sigmund Freud, por exemplo, ele acreditava uma coisa interessante. Veja que coisa impressionante. O Freud, ele acreditava que a religião causava sintomas neuróticos e possivelmente até mesmo sintomas psicóticos. Olha que coisa interessante. Freud enfatizava com toda a força, dizendo que a natureza irracional das crenças religiosas e o seu potencial é totalmente maléfico. Isso quer dizer que a maioria das religiões, elas têm crenças que realmente elas deturpam, né? Elas deturpam a imaginação humana, elas proliferam na imaginação humana e elas desenvolvem sintomas no subconsciente, certo? Fazendo com que pessoas se tornem psicóticas e muitas vezes neuróticas. Uma coisa, por exemplo, que é impressionante, o psicótico, por exemplo, ele entra... Gente, desculpa pelo barulho, por gentileza, viu? Que eu tô gravando no momento, numa hora que tá um entra e sai, tá bom? Eu moro dentro de um condomínio, então é bem complicado a gente ter
condição de poder domar todas as pessoas, né, e conscientizá-las. É gente que grita, acha que conversando com criança deve gritar e tal, enfim, por aí se vai. Mas o psicótico, por exemplo, ele entra em conflito com a realidade. O psicótico, ele não aceita esse mundo. Você pode ver, observe as religiões, ou as denominações, ou a teologia reformada, ou a teologia de Calvino, tá certo? Para que você possa entender que João Calvino, por exemplo, Jonathan Edwards, Spurgeon, né? John Piper, Vicente Chung, todos eles, esses daqui, de teologia reformada, eles têm crenças. As crenças doutrinárias dessas pessoas, sabe, elas acabam enlouquecendo, criando uma confusão mental completa nas pessoas. Eles acreditam a respeito ainda da soteriologia, eles acreditam que Deus, ele previu e predeterminou todas as coisas antes que as mesmas acontecessem. Isso quer dizer que Deus ele está por trás, gerenciando, governando, administrando, causando, apoiando todas as situações e todos os crimes dos mais hediondos. Deus, pela sua soberania, Deus está por trás de cada uma delas. Certo? John Piper, ele chega a dizer, John Piper, que é um dos mais radicais dentro do cristianismo, da teologia reformada, ele chega a dizer que as torres gêmeas, por exemplo, os abalos nas torres gêmeas e os aviões que caíram ali, eles não foram apenas um acidente, não foram nada proposital de corações humanos, mas foi Deus, por sua livre e espontânea vontade, que jogou aqueles aviões nas torres gêmeas e matou todas as pessoas. Quer dizer, gente, isso só pode ser uma paranoia. Religião é uma paranoia. E eu vou te falar, o livro que causa as paranoias é isso aqui, é a Bíblia. A Bíblia é o livro que causa paranoia nas pessoas. E muitas pessoas estão caindo nisso. E não apenas a Bíblia sagrada dos cristãos, mas todos os livros sagrados. Certo? Livros sagrados, por exemplo, dos muçulmanos, livros sagrados dos hindus, livros sagrados dos orientais, dos ocidentais, enfim, criam psicóticos, criam neuróticos. Você entende? Quer dizer, os caras acreditam que Deus ele gerencia tudo, até mesmo as mais cruentas perversidades e os crimes mais hediondos. Porém, Deus não pode ser responsabilizado pelo mal. E nem pode ser o autor do mal. Você compreende que doideira é essa? Que canalice teológica é essa? Deus está por trás da morte do teu filho, que foi um acidente? Não, não foi um acidente. Foi Deus que de propósito causou isso. Porque ele tem um plano para o teu filho. Você compreende a doideira que é? Deus governa tudo, até a poeira das estrelas. Do átomo à galáxia, Deus ele gerencia os comportamentos. Deus, ele coordena o voo de cada andorinha. Porém, mais uma vez, como sempre, Deus não pode ser responsabilizado por nenhum dessas atitudes, porque Deus não é o autor do mal. Você entende que doideira é essa? A Trindade, por exemplo, ela é uma doideira. Ela é uma esquisitice. Ela não existe, não tem como você ter uma alusão para trabalhar a respeito da Trindade. Mas tem gente que acredita em tudo isso, tem pessoas que acreditam nessas coisas, simplesmente porque está escrito. Você compreende isso? Então o psicótico, ele se apega ao irreal e ele se distancia da realidade. O psicótico é alguém que está repleto de ideias obsessivas. Ele é o dono daquela moral exacerbada. Ele é aquele puritano falso, né? Então, para esse crente, para você ter uma ideia, para esse crente, o mundo está todo em pecado. E ele se sente como um escolhido para redimir o mundo. Ele quer salvar e converter o mundo completo, porque ele se vê como um enviado, como um chamado. Entende? Então esse crente, ele deseja acertar e ajustar o mundo dentro da sua ótica. Esse daí é o psicótico. Entende? Então é ele que não aceita
né, o que é dos outros, ele aceita o que é dele, ele coloca acima de qualquer coisa a Bíblia, a sola fide, né, sola fé, a única fé, a sola escritura, somente a escritura, né, e assim ele vai. E esse é o psicótico. Então ele se vê como alguém que é revestido de autoridade para julgar e condenar qualquer pessoa, tanto ao céu como ao inferno. Então o psicótico é aquele cara que faz ameaça para os ateus, né? Ele vem aqui fazer ameaças para as pessoas, porque ele se sente no direito total de dizer que nós estamos errados, mas que ele está certo. Então o psicótico é aquele que deseja quebrar os dentes dos descrentes, sabe? Já viu aqueles crentes que chegam e dizem: ah, se eu te pego na rua eu quebro teus dentes. Você compreende isso? Então esse daí é o psicótico. Ele vive tentando farejar os hereges. É aquele que deseja a todo tempo matar, quebrar, destruir, queimar. É isso. Ele quer sentir o cheiro do herege para matar o herege. Esse é o psicótico. É aquele que xinga, deseja o mal, deseja o inferno para todos que discordam dele. O psicótico é complicado porque ele quer a todo custo a obediência de todas as pessoas ao Deus que ele criou. Ele não pensa nas questões lógicas. Ele não pensa na questão dos seus argumentos. Ele não quer dialogar. Ele quer interferir. Ele não está afim de dialogar com ninguém. Ele não se vê aprendendo algo novo com quem pensa diferente dele, né? Ele acha que não, que Deus, por exemplo, é o professor dos professores e que crente deve ensinar para crente. Quando chega na universidade, ele quer que o professor seja crente ou se converta. Ele quer converter as pessoas na empresa. Ele quer falar de Jesus em todos os lugares. Ele quer falar de Jesus no trem. Ele quer falar de Jesus no metrô, no ônibus, na praça pública. Ele quer falar de Jesus em todos os lugares. Ele quer se sentir superior a você. Ele quer entregar panfletinho a ti. Ele quer cantar música na igreja dele. Ele quer fazer o culto dele ao ar livre. Ele não se incomoda se o som da igreja dele está abafando, né, ou que está atrapalhando a sua programação dentro de casa. Ele faz um som, ele coloca as suas caixas, o psicótico, ele coloca as suas caixas lá fora, né, e começa a ouvir as suas músicas e seus hinos para converter a outra pessoa. Esse daí é o psicótico. Esse daí é o neurótico. Foge desse cara. Esse cara é problema. Essa mulher aí é problema. Compreende isso? Ele coloca as caixas dele, quando ele não mora num lugar civilizado, por exemplo, né? Em algumas comunidades que não são civilizadas, outras comunidades são tomadas pelos traficantes, né? Que também são de Jesus, que também são neuróticos. Você imagina, traficante que é de Jesus. Você compreende isso? Então ele coloca as caixas dele pesada para fora da casa dele e liga o som na maior altura. Esse daí é o psicótico. O psicótico é aquela pessoa que quando você chega na loja dela, ela tá ouvindo o som na última e ouvindo aqueles louvores, aquelas músicas, aqueles hininhos de fogo, né? Os corinhos de fogo. Pronto. Cuidado. Esse aí é o psicótico. Você já encontrou, você já identificou um psicótico. Então para ele a solução é somente Jesus, ou é o inferno. O psicótico ele sempre fala para você assim, ó, existe dois caminhos. Quando você ouvir pessoas falando que existe dois caminhos, meu amigo, você bate em disparada, porque você está diante de um lunático, você está diante de um neurótico, você está diante de um psicótico, você pode estar diante de um esquizofrênico. Entende? É porque Jesus falou que ele é o único caminho. O psicótico, ele coloca placas, só Jesus salva, nas BRs, nas ruas, nas estradas. Ele vai lá escrever aquilo lá, ele tem aquele trabalho todo de colocar tudo isso nas estradas, nas BRs. Você que viaja, já viu uma frase dessa daí? Só Jesus salva. O psicótico também, ele coloca, adesiva o carro dele, como quem diz, né? Eu dirijo, mas quem me guia é Jesus. Esses daí são os neuróticos, são os psicóticos. Então, acredite você ou não, mas a religião, ela é o pior câncer que existe no cérebro do ser humano. Sabe, a maioria dos pacientes
né, internados nos hospitais psiquiátricos são evangélicos de igrejas pentecostais, são evangélicos de igrejas neopentecostais e evangélicos, né, protestantes de igrejas tradicionais, como a igreja presbiteriana, como a igreja batista, como a igreja anglicana, como a igreja católica, entendeu? Aí você vê que, por exemplo, olha, as igrejas que mais geram doentes mentais. Só para você ter uma ideia, se sintoniza. Se você pegar aqui, por exemplo, uma das que mais gera, Deus é Amor, a igreja de Davi Miranda. Essa daí, amigão, de cada 100 pessoas que lá dentro tem, eu garanto para você que 89% é neurótica. Você entende? Aí você tem aqui em segundo lugar a Congregação Cristã no Brasil, uma outra igreja internacional, né, que não é do Brasil, mas a Congregação Cristã no Brasil. A Assembleia de Deus é um outro movimento também que sinceramente cria neuróticos, é uma fábrica de doidos, sabe? É a Deus é Amor, a Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus, as Testemunhas de Jeová, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e sem contar o Espiritismo kardecista. Sim, por que não? Sim, cria lunático, gente, olha, cria doido, sabe? É uma mistura, não sei o que eles dão lá para as pessoas, sabe? E tem alguns medos que causam traumas nos cristãos, sabe? Você olha e diz assim, poxa, mas como pode? Tem medos que causam, cristãos que sentem medos, existe. Os crentes têm medo dos pecados, têm medo dos castigos. Crentes que borra de medo de serem pegos nos seus pecados sexuais. Crente, o psicótico, ele pede perdão a Deus até mesmo pelas atitudes, sabe, que ele não cometeu. Um neurótico, ele pede perdão até pelos pensamentos que ele não concebeu e que ainda vai conceber. Você entende o que faz a religião com a vida das pessoas? Ela inverte a pessoa, ela quebra a pessoa completamente. É um transtorno mental total, sabe? Ela interfere no processo natural de veiculação de informação. Ela interfere, ela trava o motor do cérebro. Isso é religião, sabe? Então, pessoas que têm medo de perder a salvação. A maioria das pessoas, por exemplo, que entram nos hospitais psiquiátricos, a maioria delas tem medo de perder a salvação. Outras, por exemplo, têm medo do inferno, gente. Olha isso. Outras têm medo da doutrina do pecado de morte. Sabe aquela blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem gente cagando. Tem gente cagando de medo desse negócio. Você entendeu? Ele tem medo de desagradar a Deus. Outros têm medo de pecar pelos pensamentos, como eu acabei de falar para você. Medo da ira de Deus. Medo de Deus pesar a mão, porque Deus vai pesar a mão, meus irmãos. Pastores que se utilizam desses mecanismos sujos e covardes, e eles instruem pessoas baseando-se no medo, sabe, colocando as pessoas em intenso fervor dessas questões de medo. Então, essas pessoas têm medo de serem flagradas, sabe, flagrada por algum tipo de anjo. Ela tem medo de ser pega em delito, como a masturbação, por exemplo. Um pré-adolescente que quer conhecer o corpo, tem medo, porque o pastor fica dizendo que o anjo está ali com um caderninho na mão e está anotando tudo. Você compreendeu? O cara está em fornicação, adultério, mentira, lascou para ele. Então o que acontece? Uma coisa que é importante que você saber é que os medos, esses traumas e as crenças, elas podem ser passadas de geração em geração. Você compreende isso? Então esse é o perigo, por exemplo, esse aí que é o perigo de você expor, de você colocar a tua criança dentro de uma igreja. Ah, mas ela está lá na escola dominical, está aprendendo a palavra do Senhor. Tira! Tua solução é a igreja, irmão! Se tu ir pra igreja, aí Jesus está lá te abençoando. Se tu ir pra festa, o Satanás está te aplaudindo. Porque você vê que esses traumas e a maioria dessas crenças e desses medos, elas invadem os genes da pessoa. E essas coisas, quando não são resolvidas pelos genes,
Esse genes faz com que agora ele sai daqui de você e passa para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto, para o teu tataraneto, e assim vai. Então, essas crenças religiosas, elas estão no subconsciente das pessoas por causa de quê? Por causa dos pais, por causa dos avós, por causa da cultura cristã que foi bem massificada aqui, sabe? E tem uma coisa interessante aqui nessas igrejas, as pessoas, ela tem uma espécie de desconexão linguística. Você vê, por exemplo, o que quer dizer lamachúria? Lamachúria, nada. Sirianda, labachuri kovanai, nada. Sabe? Serimalacaia, olha isso, gente. Serimalakai, labachúria, cantarabacheia, serianta labachuri kovanai, chanushuai, kumukai. Que porra é essa? Urixare xararás, como andarilho, seregachare caramassarás. Você entende a loucura? Pessoas falando em línguas dentro da igreja, pessoas que fazem aviãozinho dentro da igreja e fica lá, sabe? Desse jeito. São loucas. São pessoas que estão perdendo o juízo. São pessoas que estão perdendo o senso crítico. E a maioria dessas pessoas que saem rodando dentro da igreja, muitas vezes não são pessoas bem alfabetizadas. Não são pessoas que têm um grau de esclarecimento bom. Você compreende isso? E é por isso que elas falam línguas desconexas. Elas querem entender que elas estão falando com Deus. Elas querem entender que estão falando com os anjos. Elas têm que entender que elas são especiais. E isso é megalomania. Elas querem por todo jeito se sentir especial para algum Deus. E ela diz que ela é filha de Deus por causa disso. Mas o que são essas línguas? Essas línguas... Tem um livro aqui chamado Neurolinguística e o Aprendizado da Linguagem, onde ele vai tratar sobre essas coisas, sobre os fonemas aleatórios. Essas línguas são fonemas disparados para todos os lados, sem direção, sem uma ordem, sem uma coesão. Se você for perguntar para essa pessoa o que significa essas línguas, elas mesmas não sabem. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas ou são analfabetas, ou são semi-analfabetas, ou são analfabetas funcionais. Muitas não estudaram até a 4ª série do ensino fundamental, outras não terminaram sequer o ensino fundamental, não terminaram o ensino médio, não frequentam faculdade, não foram para uma universidade. Difícil vai ser você encontrar alguém que esteja mestrando em alguma coisa. Você compreende isso? Então, só para você ter uma ideia, tem músicas, por exemplo, as músicas que todo esquizofrênico adora. Olha o esquizofrênico está dentro da igreja e ele começa a cantar essas músicas. Mas contempla esse varão que chegou agora, abra a boca, irmão, e dê um glória. Contempla esse varão que chegou agora, abra a boca, irmão, e dê um glória. Eu dei um glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei um glória e o varão desceu. Você entendeu? Contempla esse varão que chegou agora. Olha como é que é a esquizofrenia, o grau esquizofrênico do cara. Ele está vendo um varão dentro da igreja que chegou agora. Abra a boca, irmão, e dá um glória. Aí tem um outro que diz assim, né? Tem uma outra música que canta um corinho de fogo que diz assim: eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro. Você entende? Quer dizer, eu vi. Ele está dizendo com toda certeza, eu vi. Ele não está dizendo que eu acho que eu vi, não. Eu vi. Um anjo com a espada de fogo. Olha isso aí, cara. Olha onde a religião chega. E tem um outro que diz assim, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Esse aí você já ouviu, não já? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. É isso que as pessoas cantam. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Outros, por exemplo, cantam os seus corinhos e suas músicas de fogo que envolvem personagens fictícias.
que são personagens fictícios. Essas personagens não estão ali. As pessoas estão, quando estão cantando essas músicas, em plena desconexão com a realidade. Porque sabe que não tem anjo ali, sabe que não existe deuses ali, que não existe heróis, que não existe salvadores que estão ali. Mas elas querem acreditar. Elas querem acreditar nessas canções aí, que são canções que todo esquizofrênico ama, né? Outros dizem, tem anjos voando neste lugar, anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus e o próprio Deus está aqui. Olha a loucura, né? Aí outro diz, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, que você vai ver a glória de Deus aqui descer. É disso aí que os semi-analfabetos gostam, os analfabetos amam isso daí. O esquizofrênico, demais, ele ama isso. Ele gosta quando o pastor está lá dizendo, eu dei um glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Ah, eu dei um glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. É isso que ele gosta, sabe? Vejo um homem de branco dentro da congregação. Pronto, aí você arrepia o crente todinho. O esquizofrênico, ele fica até com os cabelos do arrepiado quando canta isso daí. Tô entendendo? Até a rodela fica o máximo. Quando começa a cantar, ó, o levita pega o microfone e começa a cantar. Vejo um homem de branco, dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Aí diz, ele vai te dar água pra beber, ele vai te dar água pra beber, ele vai te dar água pra beber, ele vai dar água pra você. Então, meu irmão, quando canta esse negócio aí, meu irmão, a galera realmente, elas vão à explosão, sabe? É outro que faz pirueta, é um outro que vai lá, que faz o aviãozinho que roda dentro da igreja e que entrega a profecia e que fala em línguas. E aí o surto dessas pessoas, elas surtam, elas entram numa histeria, coisa que eu vou explicar para você daqui a pouco. Então essas músicas, elas são gatilhos mentais, elas geram elas abrem, sabe, elas decodificam essas doenças nas pessoas. E sem contar que as pessoas menos instruídas, aquelas que são semi-analfabetas ou analfabetas, não estou falando isso para querer prejudicar a pessoa, não, estou apenas falando isso como um nível cultural. Sabe, quanto mais uma pessoa sabe, mais ela tem condições de discernir, é o discernimento das pessoas, coisas que ela não tem. Sabe, elas gostam desses corinhos cantando, batendo palmas, sabe, principalmente as senhoras de idade, elas gostam de ficar ali no banquinho dela, sabe, aquelas irmãs com cocó na mão, sabe, aquelas roupas até aqui, aqueles vestidos que vão até o dedão do pé, é isso que elas gostam. Fogo no diabo, na cabeça, aos pés, quem manda fogo nele é Jesus de Nazaré. E o pastor gosta, chega na hora da oferta e diz, ó, vamos tirar esse diabo do teu bolso. Eu quero tirar esse diabo do teu bolso. Eu quero abençoar a sua vida. Eu sou um homem de Deus. Aí ele começa a cantar. Fogo no diabo, na cabeça, aos pés. E o povo vai mexendo o bolso, né? Quem manda fogo nele é Jesus de Nazaré. Fogo no diabo, na cabeça, aos pés. Quem manda fogo nele é Jesus de Nazaré. Fogo no diabo, na cabeça, aos pés. Aí pronto, amigão. Aí passa cartão de crédito na maquininha, aí vai lá e passa logo o dinheiro todo, vai lá fazer aquelas coisas que eles gostam de prosperidade, e assim vai entrando, e assim eles vão vivendo. É desse jeito que os pastores querem viver. Não tem como, olha, não tem como um crente ficar mais alucinado e mais transtornado com essas coisas. Você compreende? E quando a gente vai falar uma coisa dessa, eles acham que a gente está errado. Entende? Então a igreja, ela é uma fábrica de doentes mentais. Crentes que sapateia. Você vê crente sapateando. O que é isso, gente? O que é isso? Isso é distúrbio mental.
Outros que falam com Deus em línguas desconexas, como eu acabei de falar para vocês. Crentes que imitam cigarra, a cigarra, aquele bicho, exatamente, tá lá, ele tá entrando em parafuso, gente. Ele tá tendo surto. Se um psiquiatra tivesse ali, eles entenderiam que aquilo faz parte de um surto psicótico. Você entende? Então, crentes que falam em mistério com Deus, terra! É isso. São pessoas que têm problemas mentais. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Crentes que ouvem vozes, crentes que falam com anjos, crentes que vê o diabo, outros que brigam com os demônios de forma invisível. Eles brigam. Eu não estou brincando com você, não. Eu estou falando para você a verdade. Crentes que fazem profecias, crentes que se revelam, o que Deus quer dentro da igreja. Eis que falo contigo, profeta. O Senhor mandou te dizer hoje, terra, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, homem, porque sou eu que falo agora, porque aleluia. Aí, meu irmãozinho, não tem psiquiatra que dê jeito, meu amigo, não tem psicanalista que dê jeito, não tem psicólogo que entenda, nem Freud entende esses bagulhos doidos não, meu irmão. Isso é coisa de religioso, entendeu? Então esses fenômenos, eles geram problemas mentais nas pessoas. Os crentes dessas igrejas, eles vivem um misto de emoção. O cara tá com raiva, o cara tá com alegria, o cara tá com surpresa, o cara tá com desgosto, o cara tá com tristeza, o cara tá com medo. E é isso, esse bombardeio na cabeça das pessoas, certo? E é isso que os pastores querem. Porque quanto mais pessoas tiverem problemas e doenças e problemas emocionais, intelectuais, melhor, porque eles lucram muito com isso. Não é à toa que eles abrem a igreja às 7 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, 11 horas do dia, meio-dia, culto. Aí tem um culto das 12 horas, tem um culto das 2 horas, culto das 4, culto das 6 horas, culto das 8 horas e culto das 22. Das 22 horas. Eles querem dinheiro, eles não querem ajudar ninguém, não. E esses paranoides ficam desse jeito. Muitas pessoas desenvolveram aquele transtorno delirante paranoide. A pessoa tem desconfiança de tudo, coitado. De tudo e de todos. O cara que tem o transtorno delirante paranoide é desse jeito. Gente que interpreta as intenções dos outros como malévolas. Você está me perseguindo. Olha, eu vi, olha, o diabo tá me perseguindo. Eu tô sentindo que Deus, não, porque o diabo tá me perseguindo. E você tá querendo o que comigo? É desse jeito. Ansiedade. O cara desenvolve ansiedade, o cara desenvolve amargura, o cara desenvolve sentimento de isolamento, depressão, fadiga. Só pra você ter uma ideia. Outras pessoas desenvolvem problemas de ansiedade social. Isso tudo por causa dessa porcaria aqui. Gente, perceba, gente que pede desculpas e perdão por tudo. Você não fez nada e a pessoa tá ali, ó, desculpa, tá? Ai, não, mas eu não queria te ofender, me desculpa. Você me perdoa. É o tempo todo pedindo isso. Você tá cansado disso. Tem pessoas que têm medo de errar. Isso daí ainda é dentro das fobias e dos problemas sociais, né? As ansiedades sociais. O cara tem medo de tudo, tem medo de fazer uma entrevista de emprego, o cara tem medo de constrangimentos, o cara tem medo de ser julgado, certo? Ele tem receio de estar ofendendo alguém e por isso ele fica pedindo desculpa. Ele tem preocupação com a opinião dos outros. É o tempo todo desse jeito. E outros desenvolvem coisas diferentes, desenvolvem o fanatismo. Aqueles que têm um zelo extremo às suas crenças, que têm prioridade total à fé, nos absurdos tão grande, que ainda que tenha provas ao contrário, evidências ao contrário, ele não quer crer. Ele não quer acreditar. Ele quer acreditar naquilo que está escrito, naquilo que o anjo disse no ouvido dele. Se o anjo disse, olha, é para matar, ele mata. É para pular, ele pula. Se o anjo disser, ó, é para decapitar, decapite, né? Decapite. É para fuzilar, fuzile. É desse jeito que funciona. Abraão, eu quero o teu filho Isaac. Pronto, acabou, só isso. Abraão vai lá e leva o cutelo, a faca, né? Para matar a criança.
Jefté entregou a filha dele em holocausto para Deus, em sacrifício vivo. Por quê? Porque isso é a fé, né? Isso é o que Kierkegaard falou, olha, isso é o absurdo, você tem que acreditar no absurdo, você tem que se lançar. Soren Kierkegaard falou, olha, você tem que se lançar para Deus. Não adianta os contrários, não adianta as evidências, feche os olhos e se jogue no abismo. E é isso daí, a fé é isso daí, né? A Kierkegaard, ensinando sobre fé, falou que fé é isso. Você tem que se lançar completamente, sabe? É uma adesão cega a um sistema ou a uma doutrina completamente desconhecida. O cara não entende, mas ele se lança. Ele não entende, mas ele se apaixona. Esse daí é o fanático, sabe? Ele se apaixona por uma doutrina de tal forma que ele quer defender, mesmo que não tenha evidências. Ele não aceita outros pontos de vista, somente o ponto de vista dele, sabe? Ele está certo e o mundo está completamente errado, certo? Então ele não ouve nada, apenas diz, né? Apenas diz o que ele quer. Ele quer mudar o mundo, o fanático quer mudar o mundo, independente do pensamento das pessoas, sabe? Então, as pessoas estão dizendo para ele uma coisa, mas o fanático diz não. Eu creio desse jeito aqui. Mas Adão e Eva não tem como, não existe, não interessa. Não interessa se a Bíblia falasse que a cobra surgiu da boca de Eva, eu acreditava. Se a Bíblia falasse que uma piaba engoliu o grande peixe e que esse peixe tinha engolido Jonas antes, eu acreditava. Isso é o fanático. São gente com problemas, gente com traumas, gente que desenvolve traumas, pessoas que são incapazes de lidar com problemas estressantes, gente que não sabe lidar com suas emoções, pessoas que não têm coragem de enfrentar o problema de cara, sabe? Pessoas que se vitimizam o tempo todinho por qualquer coisa. As igrejas estão tornando pessoas, criando maníacos, só pra você ter uma ideia, pessoas que têm pensamentos suicidas, olha isso, sabe? Aquela possibilidade de machucar uma pessoa, a pessoa tem essa vontade. Ela tem vontade, o maníaco, de machucar uma pessoa, ou machucar ela mesma. Ela tem obsessões, ela tem perda de identidade. Olha o que a igreja, gente, olha o que a igreja gera nas pessoas. Sabe, pessoas que têm transtorno de pânico, transtorno de estresse agudíssimo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, pessoas que têm depressão, tudo isso igreja. Certo? Transtorno dissociativo de identidade, né? O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno caracterizado por pensamentos obsessivos, são esses daí. Certo? Manifestações e atividades repentinas, aquelas pessoas que têm manifestações e aquelas atividades repentinas. O cara tá aqui, do nada ele... Dá glória. Terra! Aleluia! Glória a Deus! Porra! Quem é que aguenta esses fanáticos? Quem é que aguenta um negócio desse? Sabe? E esses fatores genéticos, essas pessoas são assim por causa de fatores genéticos, por causa do ambiente, por causa de suas relações dentro de casa. São pais que querem que seus filhos orem antes de comer. Vai orar não é? Não vai agradecer a Deus não é? Agradecer ao amigo invisível? Cadê a oração? Aqueles pais fanáticos que geram isso. E a igreja, ela gera alucinação nas pessoas também. Gente que vê, gente que ouve as coisas, gente que fala com os espíritos, pessoas que falam com o demônio, fala com gente morta. Gente, o que é isso? O que está acontecendo finalmente? É a alucinação. Essas pessoas, elas sentem coisas inexistentes tocando nela, sabe? Eita, eu tô todo arrepiado, eu senti agora, ó. Senti... Gente, vocês não sentiu não? E o pessoal, não, sentiu não. Senti agora um anjo tocando aqui em mim agora. Olha, o demônio tocou em mim. Olha, o espírito me derrubou. É dessa forma. Porque o espírito passou agora, hein? Olha como é que eu tô todo arrepiado.
Elas se arrepiam por qualquer coisa, parece gato. Sabe? Quando vê o Rottweiler. Pronto, elas entram em crise, elas estão entrando em crise e elas acham que isso não, isso é o Espírito. Isso é o Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te envolver. Aí pronto, elas acham que é o Espírito, mas isso é problemas mentais. Pessoas que percebem coisas que não são reais. Tá vendo ali? Tá vendo? Passou agora ali, ó. Nossa, passou agora, eu vi. Passou o que ali? Eu vi que passou. Sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido, Satanás. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou abrir o Salmo 91 aqui. Olha, já abriu certinho o Salmo 91. É Deus falando comigo. Aleluia, Jesus. Isso é Deus. É Deus. Estou todo arrepiado aqui, ó. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, eu vi, Senhor. Olha, eis que vejo uma tragédia na tua vida. Deus está me revelando aqui agora. Estou aqui toda arrepiada, ó. Deus está falando comigo aqui agora. Estou sentindo um anjo aqui. Olha, eu entrei na sua casa hoje e eu vi que o ar aqui está pesado. Tem demônios aqui na casa. Tem espíritos obsessores aqui nesse lugar. Eu estou sentindo que o ambiente é bem pesado. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí começa, meu irmão. Aí começa essa punheta mental, meu irmão. O cara entra em delírio. A igreja está fazendo o cara entrar em delírio. Pessoas, o delirante, são aquelas pessoas que possuem crenças exageradas. E as crenças deles são irrefutáveis. Por que são irrefutáveis? Não é porque não consegue provar diferente. É simplesmente porque ele tem uma crença ali, ó, tão violenta, que você não consegue provar. Tá aqui a fotografia, fulano. Tá aqui, fulano, o vídeo, tá? Ó, tá aqui a mensagem de texto. Fulano, tá aqui a prova. Não adianta. Não adianta. Ele não acredita. Ele quer acreditar que a Terra é plana. Acabou, meu irmão. Acabou. Você entende isso? É complicado você lidar com essa gente. É muito difícil. O paciente delirante, ele tem certeza de algo, independente das provas contrárias. Então, essa psicose que eu estou falando para você, precisa tomar cuidado. Essas ideias obsessivas, o psicótico, ele tem essas ideias obsessivas. Ele fica naquele pensamento ali, ó, ferro e fogo. Ele tem uma desordem de pensamento. Ele tem ilusões de grandeza, o psicótico, sabe? Deus está comigo. Quando você ouvir alguém falando uma coisa dessa, pode ter total e plena certeza que você está diante de um psicótico. Deus está comigo. Deus é o meu Senhor. É frase, não é de caminhão, não é frase de psicótico. Sabe, ele tem uma desconexão total com a realidade. Ele tem uma perda completa de contato com o real. E a igreja também, ela gera uma outra doença chamada esquizofrenia. Pessoas que têm alucinações, delírios, paranoias. Pessoas que sentem que o diabo está perseguindo ela o tempo todinho. Pessoas que sentem que o anjo está ali, que o diabo está ali perseguindo aquela pessoa. Ela se sente o tempo todo incomodada, ela fica olhando de um canto para o outro, ela fica cheia de toque, olhando de um canto para o outro, ela fica vendo o diabo, aonde não tem. Ela tem pensamento confuso, ela conversa sozinha na rua. É porque Deus, porque o Senhor sabe do que eu estou falando. É, Senhor, é, exatamente. Olha, Senhor. Não, porque o diabo tá querendo me atacar, meu Deus. Olha, meu Deus. O diabo tá querendo me atacar, meu Deus. Olha, meu Deus. Ô, Senhor. Ela fica doida. E tem também pessoas que sofrem de megalomania. Já viu? Aquelas pessoas que querem boas referências, elas dizem, as pessoas que sofrem de megalomania, elas dizem que ela é filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou guiado por Deus. Elas têm uma supervalorização mórbida de si mesmo. Elas querem ao máximo se valorizar. Entende? Ela diz, eu sou salva, você não é.
sabe? É uma espécie de macromania. Diz assim, aquelas frases de gente assim, gente com megalomania: meu pai é poderoso, meu pai é Deus, entende? Eu vou pro céu, comigo ninguém pode, entende? Isso daí, gente, é gente problemática. São pessoas que querem boas referências e elas não se aceitam ser filho de Maria, ser filho de Antônio, não. Elas querem ser filha de alguém que seja superior. É como aquela pessoa que diz, poxa, aquelas pessoas que dizem assim, eu queria ter um pai como o senhor. Eu queria ter uma mãe como a senhora. Ela nunca está satisfeita com a mãe dela. Ela nunca está satisfeita com o pai dela. Ela nunca está satisfeita com os irmãos dela. Tem que ter sempre alguma coisa grandioso na vida dessa pessoa que sofre de megalomania. Ela tem que ter alguma referência divina. Ela tem que dizer que tem algum poder, porque o poder de Deus está sobre mim, porque Deus me revestiu, porque eu sou um sacerdote ou uma sacerdotisa, porque eu sou enviado, porque eu sou um escolhido. É sempre assim. Sempre essas pessoas surtadas. Então, o problema é justamente esse daí, meu pessoal. Sabe? Esses fenômenos, por exemplo, os surtos coletivos, sabe? Aqueles fenômenos chamados sociopsicológico, de imitação. A histeria, chamada histeria coletiva. Um grita, pronto, aí todo mundo começa a gritar também, a maioria grita. Um chora, um só chora dentro da igreja, aí a maioria começa a chorar. Um dá glória e a maioria começa a dar glória. Um começa a bater palma dentro da igreja. Começa a bater palma e os outros batem palmas do mesmo jeito. Então isso é histeria, isso é um surto coletivo. Mas as igrejas também, elas produzem nas pessoas um outro grande problema. Produzem nas pessoas a demência. Aquele comportamento incomum. Sabe qual é aquele comportamento incomum? Loucura, doidice, insensatez. Pessoas que falam coisa com coisa. Ela está conversando com você uma coisa, daqui a pouco você não entende absolutamente nada do que ela começou. Ela atravessa, sabe, a conversa dela, daqui a pouco ela se pergunta, onde é que a gente estava? Eu estava conversando sobre o que mesmo? Pronto, é isso daí. Pronto, você já está diante de uma pessoa assim. E a maioria dos cristãos sofrem com esse mesmo processo. E eles acreditam que isso é uma manifestação do Espírito na vida deles. Aí esse aí que é o problema. Tá entendendo? A pessoa perde algumas funções importantes do cérebro. Problemas cognitivos ela passa a ter. Esses problemas acabam afetando a linguagem, afetando o comportamento dessa pessoa, altera a personalidade desse indivíduo e por aí se vai. E você veja que, por exemplo, a maioria das igrejas, elas também geram, através dos seus cultos e de suas músicas e de suas liturgias e doutrinas sacanas, elas geram nas pessoas desequilíbrio mental. Pessoas que têm alteração de humor, pessoas que perdem o controle na hora de um debate, pessoas que são impacientes, intolerantes, são essas pessoas. São pessoas que não sabem lidar com situações negativas, com situações imprevistas, sabe, com situações difíceis. Essas são as problemáticas geradas por quem? Pela igreja. Muitos crentes sofrem. Muitos crentes, meu pessoal, muita gente está sofrendo na religião. E eles desenvolvem distúrbios transtornos grandiosos, doenças mentais variadas. Esse comportamento, por exemplo, ele não é de agora não. Há muitos tempos, desde quando religião é religião, que esses surtos psicóticos ocorrem nas pessoas. Parafuso, que soltam. Essas doenças, elas afetam o pensamento da pessoa, ela afeta a percepção, ela afeta o julgamento dos crentes. Até isso. Eles vivem uma ilusão da normalidade. Pessoas, por exemplo, só para você ter uma ideia, pessoas que têm transtorno de despersonalização. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar isso agora. Vou te pedir que você, por gentileza, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seus comentários, me ajude. Porque continuar aqui não é fácil.
Você entendeu? Para você estar colocando aqui um conteúdo bom, um conteúdo forte para que as pessoas, para que os ateus, eles possam ter bons argumentos na hora de debater com um cristão, não é fácil. E para você que é cristão também, me ajude aqui. Ainda que você ache que eu estou exagerando contra a sua fé, não, eu quero lhe ajudar. É só isso, para que você possa se libertar dessas paranoides todas, tá bom? Então, existe uma coisa que a gente chama de transtorno de despersonalização. São pessoas que têm sensação de desapego do corpo, né? Aqueles sentimentos desconexos. Pronto, é isso daí. Aquele pensamento de abandono da realidade total. Aquela rejeição do corpo, da matéria, do real. Ele quer fugir do real. Sabe, ele tem um desejo ávido, ele tem um desejo forte por ser arrebatado pelo divino. Ele tem um desprazer total do terreno. O crente fica como se estivesse flutuando no teto e olhando para baixo, para si mesmo. É assim que ele se sente. A pessoa se sente como se seu corpo fosse irreal. Ela toca nela e não se vê. E isso daí, gente, só para você ter uma ideia, é uma carga de sofrimento emocional que pode gerar agonia, gerar estresse, que pode interferir no funcionamento normal do cérebro das pessoas. Para você ter uma ideia, por falar em loucura e insanidade, Ellen White, a dona da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela previu que Jesus voltaria em 1843 para buscar sua igreja. Agora, como não deu certo, aí ela marcou para uma outra data, marcou para 1844. Tá entendendo? Olha como é que é isso, a loucura. Mas não deu certo de novo. Então, como não deu certo, o que foi que ela fez? Aí ela marcou para outras datas. 1847. Ela e outros, né? Outros doidos. Marcaram para 1860 a volta de Jesus. Olha só, Jesus nunca existiu. Jesus nunca esteve aqui. Jesus sequer tocou nessa terra. Jesus é só um mito. Mas ela quer que o mito é como uma criança que quer que Batman apareça para ele. Ela quer que Super-Homem apareça para ela. Que o Capitão América apareça para ela. E essa mulher, então, marcou a volta desse mito aí. Ela marcou para 1847, para 1860. E Jesus não voltou, né? É evidente que nunca vai voltar, né? 1870 e marcou para 1900. Sem saber agora, os adventistas, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer ou inventar, aí eles colocaram a culpa, a culpa excessiva, ele colocou a culpa nos incrédulos, sabe? Os ateus foram os culpados por Jesus não ter voltado. Temos também, por falar em paranoide ainda, nós temos o caso da pastora e profeta e apóstola brasileira Valnice Milhomes. Acho que você já ouviu falar. Não! Eu não sei se é da tua época, ela é dos anos 80, tá certo? E aí, essa senhora, a senhora Milhomes, ela enlouqueceu completamente, cara. Sabe, ela enlouqueceu. Ela começou a tornar pública as suas revelações, as suas visões, as suas profecias e as suas experiências supostamente com um Deus invisível, que ninguém via, somente ela via. Então ela passou a ouvir, a ver e a conversar diretamente com Deus, com o Criador. E o mesmo tinha dito para ela que ele viria arrebatar sua igreja num dia de sábado do ano de 2007. Olha como é que isso aqui provoca a cabeça das pessoas. Vocês estão me compreendendo? Isso aqui enlouquece as pessoas, enlouquece o cabeção de qualquer um. É isso aqui, gente. Isso aqui enlouquece as pessoas. Não é brincadeira, não. Você tá doido com um negócio desse? Religião, ela gera doentes mentais. Só para que você possa ter uma ideia, tem pessoas que dizem ser a reencarnação de Jesus Cristo. Eles estão dizendo em alto som, que eles são o Messias, que eles são a reencarnação de um Jesus que nunca existiu. Gente, se já é complicado a gente falar de Jesus,
por nunca ter existido. Agora imagina um cara dizendo que ele é Jesus. Lá na Sibéria, na Rússia, existe um cara chamado Vissarion. Ele diz que ele é Jesus Cristo. Outro, na Inglaterra agora, viu? Mudou o doido. Que tem doido em todo lugar. O outro já falou, lá na Inglaterra, o David Champler, ele falou que ele era o Jesus Cristo. Já outro disse não. Nem Vissarion, nem David Champler. O Henri Cristo, lá na Nova Jerusalém, em Brasília, Brasil. Agora nós temos um Cristo brasileiro. Ele também diz que ele é Jesus Cristo encarnado. Ele é a pessoa de Jesus Cristo. Você entende isso? Parece criança querendo ser Batman. Não, eu sou Batman. Não, eu sou Super-Homem. Você entende? Outro, por exemplo, lá em Tóquio, no Japão, chamado Shoko Asahara. É alguma coisa assim, lá em Tóquio, em Japão. Um outro chamado Michael Traverser, lá no Novo México, nos Estados Unidos. E na África do Sul, tem um cara chamado Moses Gilogiani. Olha só, Gilogiani. Moses Gilogiani. É lá na África do Sul. Entendeu como é que religião, ela acaba com a mentalidade das pessoas? Sim ou não? Vocês entendem isso? É isso que acontece, cara. Religião, ela também gera monstros. A fé, muitas vezes, elas geram monstruosidade nas pessoas. Sabe? Por exemplo, você olha e observa um religioso que persegue, ele odeia, ele degola, ele fuzila, ele enforca, ele apedreja, ele toca fogo, ele explode pessoas em nome de Deus. Essa aí é uma causa perdida dentro da religião. Outros, por exemplo, a maioria, gente, dos crentes, eles estão desencantados, estão partindo para o suicídio. Só para você ter uma ideia, está crescendo o número de cristãos que estão correndo para a sua última opção, o suicídio. Aí você me pergunta, a religião, Jason, tem culpa disso? Total culpa nisso. Só para você ter uma ideia, dentro da Bíblia, em Juízes, capítulo 9, versículo 54, o Abimeleque, ele tirou a própria vida. Saul, o primeiro rei de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, o rei Saul, ele tirou também a própria vida. Aitofel optou pelo suicídio também, lá na Bíblia. Lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. O rei de Israel, chamado Ziri, ele também cometeu suicídio. Lá em 2 Reis, capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, versículo 18. Judas Iscariotes se decepcionou com a fé. E ele se matou também, está lá escrito em Mateus, capítulo 27, versículo 5. Então, o problema é que milhares de cristãos estão se frustrando com a própria Bíblia, com isso aqui. Eles estão vendo a realidade na cara e não veem uma possibilidade de negá-la. Eles sabem que os anjos não existem e eles sabem que os anjos não estão aqui mais para defendê-los. Que nunca existiram anjos aqui. Os crentes estão se dando conta que participaram de uma mentira, de um conto, de um mito, de uma utopia, de uma ilusão, de um simples ideal. Os crentes sabem que tudo quanto eles aprenderam não passou de uma imaginação. E isso acaba surtando o crente. Então, esses mesmos crentes, eles estão vendo a realidade tão de perto que estão chocados e apavorados, porque sabe que não haverá um céu lindo, com ruas e muros de ouros, e nem mansão celestial. Eles sabem que não terá aquele abraço de Jesus Cristo, né? Dê um sorriso para ele, dê um sorriso, cante bem alto, dizendo, é desse amor que eu preciso. Aí diz a música, né, falando que vai dar um abraço apertado em Jesus, eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou.
tudo mentira. Os cristãos sabem que isso tudo são letras musicais que não revelam verdade. Então, os próprios cristãos, eles estão testificando, pessoal. Eles estão percebendo que nunca andaram e nem estão andando com algum tipo de Deus. Muito menos tiveram um relacionamento íntimo com Jesus. Eles sabem disso. Eles estão vendo, olha, esses próprios crentes, eles estão vendo com os próprios olhos que a Bíblia é apenas um monte de papel, é um monte de letras, sem nenhum poder mágico, sem nenhum poder milagroso. Não existe nada aqui, não existe nada ali, não existe nada acolá. Então muitos estão sendo levados ao suicídio. Muitos desses crentes, eles estão mergulhando na escuridão do desespero total, porque estão doentes, estão intoxicados pelo veneno da sua própria religião. Agora, sem saber para onde ir, em crise existencial, aí eles se entregam para a morte. E é isso que nós temos que tomar o total cuidado. Entende? Então, pessoal, para a gente concluir nosso trabalho aqui, o vídeo já está ficando bem longo, né? Eu quero dizer para vocês que, olha, não existe nada pior que acreditar numa coisa que não tem a menor evidência. Eu já esclareci para vocês que a maioria das pessoas não querem provas. Elas querem simplesmente acreditar. Porque a fé também é sinônimo de uma doença pura. Então esses crentes aí, eles estão vendo, não sou eu, eles estão vendo que o Deus de Israel não é poderoso, não é amoroso, não é sábio, mas é um ser criado por pessoas esclerosadas, por pessoas vingativas, peçonhentas, criminosas, preconceituosas, sexistas, homofóbicas, assassinas e terroristas. O Deus de Israel foi criado por essas pessoas. Então, a maioria desses cristãos, eles estão desapontados, eles estão desiludidos, abatidos, acabados, desencalentados, né? Eles estão desconcertados e estão sem a menor esperança. E eles estão descobrindo, são essas pessoas aí que estão descobrindo que o homem não foi criado à imagem de Deus, mas Deus foi criado à imagem do homem. Antes, esses crentes ouviam Deus falar por meio dos profetas. Hoje, esses mesmos crentes sabem que tudo aquilo não passou de sugestão, não passou de mentira e não passou de fantasia e de desequilíbrio mental por parte desses profetas. Nunca foi Deus falando. Antes, esses cristãos acreditavam nas Escrituras. Hoje, eles veem que se tratam apenas de um conjunto de livros falidos, de livros preconceituosos, de livros intolerantes, escritos por homens machistas e ignorantes. Então a fé religiosa, ela é completamente irracional, porque não há evidência nem prova para fundamentar essas certezas. E está aqui. Eu não preciso de Freud. Eu não preciso de Skinner, de Vygotsky, de Maslow, de Milgram, né? Para poder falar de psicologia, para falar de psicanálise, para falar de psiquiatria, de terapias. Eu não preciso dessas pessoas para falar sobre isso. Os próprios crentes estão vendo que a Bíblia é um conjunto de livros falidos. Isso aqui é só puro preconceito, é pura intolerância. Esses escritos aqui são escritos por homens. Então essa fé religiosa, ela é de fato irracional, porque não tem evidência alguma que comprove tudo isso. A fé, para a gente terminar, eu quero dizer para você que a fé, ela é um mistério, sabe? Esse mistério é um achismo, é um sentimento que as pessoas têm para validar suas convicções. A fé, sabe, ela tenta dar uma explicação, mas sem evidência alguma. A fé, como eu falei para vocês, ela é um salto no escuro. É uma entrega cega e obstinada. É um tiro em qualquer coisa. O cara fecha os olhos e sai atirando. Isso aí é fé. A fé, ela produz um argumento baseado em falácias, em silogismos, em dogmas, em sofismas, em subterfúgios.
O cara nunca tem uma maneira realmente de explicar a fé. Não tem. A fé, ela justifica as coisas mais absurdas e ela prioriza o sobrenatural ao invés do natural. Então tomem cuidado, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela recepção de vocês. Muito obrigado mesmo. Sabe, eu gasto esse tempo e essas horas para poder estar aqui diante de pessoas que às vezes nem me conhecem pessoalmente, mas que já valorizam meu trabalho. Então por isso eu peço a vocês, encarecidamente, que vocês me ajudem, que vocês continuem comigo, que vocês vejam até o final todos os vídeos, que vocês deixem os comentários, deixem aí os likes, tá? E que se inscrevam e que compartilhem esses vídeos. Vai lá, compartilha no teu Instagram, no teu Facebook, no teu Twitter, aonde for, aonde puder. Copia o link, manda para outras pessoas, manda meu vídeo para outras pessoas e vão me ajudar, tá bom? Para que a gente possa estar firme e forte. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos vocês pela participação, pelo carinho e por essa amabilidade. Obrigado de todo meu coração, tá bom? Fique na paz. Bom, pessoal, agora que assistimos esse vídeo, vamos encarar o abismo de frente. O que o Jason Ferrer expôs aqui é o mecanismo de uma tortura silenciosa. Já parou para pensar que a religião é a única instituição que te vende a cura para uma doença que ela mesma inventou? É o ápice do terror psicológico. Eles te convencem de que você nasceu sujo, estragado, um pecador que merece o fogo eterno, e depois te oferecem a mão, desde que você entregue sua mente, seu tempo e, claro, o seu dinheiro. Vimos no vídeo o Jason citando Freud e o conceito da ilusão. E não é uma ilusão bonitinha, tipo um conto de fadas. É uma psicose coletiva organizada. Olha a contradição brutal que a gente viu. Um Deus de amor que predetermina catástrofes, que permite que o mal destrua vidas, enquanto seus líderes batem no peito dizendo que são os detentores da verdade. Isso gera o quê? Gera o religioso neurótico. Aquele cara que vive em vigília paranoide, achando que um demônio está escondido atrás de cada pensamento livre que ele tem. Ele não vive. Ele sobrevive ao medo de um carrasco celestial. E as igrejas viraram verdadeiros hospitais psiquiátricos sem médicos. O que vimos naquelas cenas de transe, de línguas estranhas, nada mais é do que o cérebro entrando em curto-circuito. É a histeria sendo celebrada como se fosse um milagre. O pastor, esse mestre da manipulação, sabe exatamente qual nota tocar e qual palavra berrar para desengatilhar o surto. É um espetáculo grotesco onde o combustível é a fragilidade emocional do fiel. Eles transformam o luto, a depressão e a ansiedade em oportunidades de oferta. É predatório, é cruel, é, acima de tudo, um crime contra a inteligência humana, que a gente finge que é normal por causa de um respeito cultural que a religião não merece ter. O resumo da ópera é um só: a liberdade só começa onde o medo do sobrenatural termina. Se você ainda treme diante de uma história escrita há 2000 anos para controlar pastores de ovelhas, você ainda não é dono da sua própria cabeça. A gente precisa falar sobre isso, precisa expor essas feridas, porque o silêncio é o que mantém esse sistema de terror funcionando. E aí, isso fez sentido pra você ou a verdade dói demais? Comenta aqui embaixo, não guarda isso só pra você. Vamos transformar esse espaço em um campo de batalha de ideias. Deixa o seu like para esse vídeo furar a bolha dos algoritmos. Se inscreve se você tiver coragem de questionar. E compartilha com aquele seu amigo que está começando a abrir os olhos. A gente se vê no próximo surto de realidade. Valeu!